Pronto. Eu tava aqui em casa e aí era de madrugada e eu saía pra fora. Tava de noite, de madrugada, tipo uma leve garoa. Eu olhava pro céu e via um movimento suave, assim, de nuvens bem ralinhas, eu não sei explicar direito. Eu ficava olhando, de repente eu via uma estrela que passava, uma estrela branca que cruzava o céu. Não era uma estrela cometa, era um desenho de uma estrela que nem a gente desenha quando a gente é criança. E ela tinha uma cauda e ela cruzava todo o céu. E na cauda dela estava escrito Estrela de Belém. Quando chegava numa parte, mas era extenso, muito extenso, passava tipo no céu de todo lugar, de todo mundo. E eu ficava bem espantada aquilo. Aí eu via uma cena. Na minha cabeça eu sabia que eram os discípulos sentados, eles conversavam sobre alguma coisa com empolgação. Alguma, não sei, alguma novidade, alguma coisa. Não sei o que quer dizer. Depois disso eu olhava novamente para o outro lado e eu via a lua. E a lua começava a ficar duplicada. Ela estava uma lua normal, uma lua redondinha, não muito grande, normal, branquinha. De repente ela duplicava. Essa lua de baixo era grande. Ela começava a ter tipo pequenas explosões, digamos. Como se fossem explosões de larva, de vulcão, não sei, tipo o Sol. Tipo o Sol, que o Sol lá no segundo céu, ele é tipo uma explosão, né? E ela começava a ter essas pequenas explosões até que ela ficava completamente vermelha. Completamente vermelha. Mudava até a cor daquilo que iluminava. Então eu via em terceira pessoa. Que a lua refletia vermelho sobre mim. E sobre as outras pessoas. Não era só eu que via isso. A única coisa que era só eu que via era a estrela. Mas a lua, o céu, todas as pessoas viam. Então as pessoas iam começando a sair para fora. E começavam a ficar assustadas. E ficavam com medo do que ia acontecer. Se ia acontecer um terremoto, alguma coisa. E começavam a querer fugir umas para as casas de outras, achando que iam estar mais seguras. Então tinha uma fila enorme de carros tentando, tipo, sair dali do lugar como se fosse só naquele lugar, mas eu sabia que não era só naquele lugar. E eu também sabia que era um pequeno sinal do que estava por vir, estava começando. E a gente também entrava no nosso carro, eu via você guardando as coisas no porta-mala, tipo, como se a gente fosse fazer uma viagem, digamos, mas não era. Era na casa da sua mãe que a gente ia. Eu via toda a minha família, a minha mãe, as minhas irmãs, todo mundo. Todo mundo na mesma atitude de querer fugir daquilo. E era todo mundo para casa da sua mãe. É como se você já tivesse ligado para ela, como se você tivesse ligado para sua mãe. E ela já soubesse que a gente ia chegar. Isso já era bem mais tarde da madrugada, era como se fosse 4 horas da manhã. Aí uma pessoa até entrava no nosso carro, tudo falava que o carro era dela antes. Aí a gente falava, não, esse carro é nosso, tirava a pessoa e você entrava e a gente saía para casa da sua mãe. Eu via as pessoas fechando assim as portas das suas casas, as janelas, sabe? Trancando bem, assim, tentando resguardar, né? Mas uma coisa que não ia ter muito o que fazer. Cada um ia para um lugar onde achava que fosse mais seguro. Mas já dava para perceber que ninguém tinha empatia. Tanto que o cara entrava no nosso carro, né? Então já era tipo meio que as pessoas já estavam ficando meio que individualistas. Mas eu não conseguia perder o espanto da cena que eu tinha visto no céu. Mas eu não tava com medo.
E a gente ia na casa da sua mãe. Quando chegava na casa da sua mãe, tinha vários parentes da sua família. E tava todo mundo dormindo, um sono assim, pesado. E aí as pessoas acordavam assim, um pouco sem graças, mas digamos que bravas, né? Porque a gente tinha acordado eles não tendo ideia do que estava acontecendo lá fora. Aí toda a minha família entrava ali no quintal da casa da sua mãe e tudo, e começavam a comentar, sabe? E aí os seus parentes começavam a levantar e sair para fora para ver. Nisso já estava começando a amanhecer. Mas antes disso eu não lembro exatamente em qual parte. Eu vi a UPA, vi o pessoal trabalhando, vi o pessoal do SAMU sentado, recebendo ocorrência, saindo para socorrer pessoas naquele período da madrugada. Era como se a vida continuasse normal. Só que não era normal mais. Tinha começado, é como se fosse o start. Era claro que esse fenômeno era algo muito pequeno perto do que viria, mas era um sinal de que estava começando. As pessoas ficavam assustadas, mas é tipo a vida continuava, digamos assim. Mas acho que mais importante que isso foi depois, conforme o Espírito Santo foi falando comigo. Isso foi o que mais... Claro que a imagem, né? Você vê a imagem não sai. É impressionante, assim, impressiona muito. E é uma coisa muito diferente que a gente sente no corpo quando a gente tem essas experiências. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Então eu me lembrava, assim, o Espírito Santo foi falando comigo outras coisas, me trazendo na minha lembrança outras coisas. A urgência que ele já tinha me avisado num relance rápido, num sonho que eu tinha tido, que era urgente, que precisava jejuar e orar urgente, como se não tivesse mais tempo, tipo, acabou o tempo, rápido, era essa palavra, rápido, corre, jejua, ora. E aí o Espírito Santo começava a falar comigo sobre essa questão das virgens. A gente pensa que as virgens prudentes eram virgens, digamos, cheias do Espírito Santo. Não que isso não seja importante, mas a chave para você acessar é oração e jejum. E eu já estava vendo por repetidas vezes na minha oração uma chave. Eu pensei tantas coisas, que era bênção, assim, não sei, coisas materiais, alguma coisa assim. Era uma chave que eu abria uma porta no mundo espiritual e eu entrava por ela, como um portal, mas era uma porta mesmo, e uma chave mesmo, dourada. E aí eu entendi completamente que essa chave é isso, é o jejum e a oração. É uma chave que está na mão de cada cristão. Cada cristão tem como acessar, mas tem que querer, tem que ser intencional. E vai ser isso que vai fazer a separação. A separação é invisível. Não é uma separação visível. Quando a gente pensa, Cristo vai separar o trigo do joio na igreja, as pessoas vão sair da igreja, né? Não é nada disso. É sobre isso. Sobre quem realmente serve e quem está só cumprindo uma religiosidade, ou querendo ganhar o céu pelas suas obras, ou querendo que Deus serve a pessoa com as suas bênçãos, enfim, diferentes interesses, né? Interessados por Deus, mas por diferentes motivos, que não é o motivo que Ele espera. Quando Cristo fala que Ele é o noivo, é uma alusão que a gente deveria ter, mas só que hoje, como está tudo muito bagunçado, muito misturado, a gente não sabe mais nem o que é santidade. Então a noiva tem que ser santa. Nós cristãos, a gente tem que se comportar como uma noiva que espera a virgem o dia do casamento, enquanto o noivo prepara a casa, prepara as coisas, e ela fica ali se guardando e se preparando o tempo todo. A cabeça dela, a cabeça da noiva sempre está no dia do casamento.
no dia do casamento, no dia de encontrar com o noivo. Essa é a comparação perfeita do encontro da igreja de uma forma geral, não igreja estrutura, mas igreja pessoas com Cristo. É isso que Ele espera, que a gente tenha esse amor, esse zelo, essa preocupação, que a gente seja intencional, que a gente queira Ele e não o que Ele pode dar. A gente está sendo sufocado porque a gente vive um dia depois do outro, preocupado com as coisas, pedindo para Deus abençoar os nossos planos. E os planos de Deus já estão escritos na palavra de vai se cumprir. Vai chegar o dia. Vai chegar quando vai ter terremoto, quando vai ter essa lua aí de vermelha aí, tipo sangue, sei lá, tipo fogo. Vai chegar. A questão é o que você fez até chegar lá. Isso vai ser um divisor de águas. Essa é a reserva do óleo. Essa é a reserva. Tem que orar e jejuar. É isso. Acho que ele gravou tudo, papai. Meu pai cortou bastante de